Uma das questões mais importantes a serem contempladas na indústria é o controle do movimento. O servomotor e o servodrive são um dos elementos industriais que têm o melhor desempenho no controle do movimento de suas cargas. Servomotores podem ser não elétricos, como os servomotores hidráulicos e pneumáticos, mas os melhores servomotores de alto desempenho são servomotores elétricos. Assim, um servomotor elétrico é um motor de alto desempenho e alta estabilidade. Conjuga estabilidade e desempenho no mesmo equipamento. O servomotor sempre vai garantir a melhor expectativa da relação de posição, velocidade e torque. Assim, um servomotor consegue garantir o melhor controle de torque, velocidade e posição em uma carga. Estruturalmente, os servomotores são mais compactos do que os motores elétricos industriais. Também tem uma melhor relação potência por volume quando comparado com outros motores. Ao se especificar um servomotor, deve-se se atentar muito às suas dimensões. E isto principalmente da flange, que vai fazer o acoplamento do servomotor à carga ou ao sistema de transmissão de movimento, e também ao eixo. Os servomotores permitem a utilização de chavetas para melhor fazer o acoplamento do eixo com a carga a ser movida. A chaveta pode garantir um bom acoplamento do eixo do servomotor à carga, mas também pode provocar, com o tempo de uso, uma folga nesse sistema. E o servomotor não deve ser atuado com folgas. Na verdade, uma das características mais importantes na utilização de um servomotor é manter sua alta rigidez. O eixo deve estar bem rigidamente fixado à sua carga. Outro cuidado é nunca permitir que o eixo do servomotor sofra flexão lateral. E também deve-se evitar qualquer esforço axial sobre o eixo. Na verdade, nunca se deve permitir que o eixo do servomotor ou servomotor como um todo sofra pancadas. Isso pode levar a desalinhamento e também a danificar o seu sistema de realimentação, o seu transdutor. E falando em transdutor, é ele que é o responsável por realimentar a informação de velocidade e posição para o seu controlador. Daí, o transdutor está sempre rigidamente acoplado ao eixo do servomotor, ou seja, trabalham solidariamente. E isto é o que garante a precisão no controle de movimento do servomotor. O servodrive pode ser entendido como um equipamento amplificador e controlador do servomotor. Passemos a identificar esquematicamente as entradas e saídas de um servodrive que serão utilizadas no controle de um servomotor. Todas as conexões do servodrive são feitas através de conectores ou bornes. Todas estão bem especificadas e marcadas, e deve ser respeitado suas marcações e evitar, sob qualquer custo, a inversão dos sinais que vão entrar ou sair nestas marcações do servodrive. Vamos iniciar com a conexão de alimentação. Os servodrives podem ter alimentação monofásica ou trifásica, isto referenciando as servodrives industriais. No caso aqui, estamos identificando um servodrive industrial com as 3 fases de alimentação, ou as suas linhas L1, L2, L3, RST, e uma entrada para o aterramento. Seguimos com a conexão para a alimentação do motor. Então temos os conectores UVW e também um de aterramento. Observe-se que nunca deve-se inverter as conexões na saída de um servomotor. Isto acontece porque o chaveamento de um servomotor está diretamente ligado ao faseamento, ou seja, a posição de suas fases na máquina elétrica. De forma que nunca deve-se proceder à troca das fases em um servomotor. Outro conjunto importante de conexão é o da realimentação, onde vamos ligar o elemento transdutor, que está acoplado ao servomotor, faz parte do servomotor, ao servodrive. No caso aqui, estamos mostrando conectores de um encoder incremental, com sinais A, B, C, em muitos casos denominado também Z, e A barra, B barra e C barra, que também é denominado Z barra. Em termos de comando, assim como um inversor de frequência, o servodrive possui entradas digitais, entrada analógica, e para permitir que conheçamos qual é o estado em que se encontra o sistema, temos saídas digitais e também saídas analógicas.
Atualmente, o mais comum é fazer todos esses controles através de uma rede, e há diversas redes específicas para se trabalhar com servomotores e servodrives, como EtherCAT, Ethernet IP, PowerLink, Profinet, Cercus, Canopen, Mecatrolink, entre tantas outras. Na maior parte dos casos, os fabricantes produzem cabos específicos para se conectar tanto a parte de potência do motor ao servodrive, quanto a parte de realimentação do transdutor ao mesmo servodrive. E assim temos cabos com posição fixa, ou seja, cabos que não são móveis, e cabos altamente flexíveis, que são aplicados, por exemplo, em movimento de robôs. Esses cabos são identificados e já possuem uma malha de proteção para evitar os efeitos de interferência eletromagnética, tanto os produzidos pelo servomotor, quanto os externos, que podem comprometer o perfeito funcionamento do sistema. Em termos elétricos, o motor de um servomotor, ou simplesmente o servomotor, ele pode ser dividido em dois conjuntos primordiais: os motores de corrente contínua sem escovas, brushless DC, e os motores de corrente alternada, os motores de corrente alternada síncronos, os Permanent Magnetic Synchronous Motors, PMSM. Uma das características mais importantes para servomotores é que o seu rotor é coberto por ímãs permanentes. Esses ímãs podem ser samário cobalto ou, mais atualmente, neodímio ferro-boro. São ímãs de alta magnetização, alta remanência, alto esforço magnético, o que garante o alto desempenho de um servomotor. O transdutor que é conectado ao servomotor é o responsável pela realimentação de velocidade e, consequentemente, de posição no controle do mesmo sistema. Esses transdutores transformam o movimento rotativo em um sinal elétrico, um sinal de tensão ou de pulso elétrico. Os mais comuns são os encoders, que podem ser absolutos ou incrementais. Há também os resolvers, SYNCOS, ENDAT, SSI, entre outros. Opta-se por utilizar encoders absolutos quando é necessário se conhecer a última posição antes da desenergização do sistema. Isso é comum em robôs. Os encoders incrementais são aplicados quando não se há essa necessidade. Ambos têm um alto desempenho, principalmente quando se trabalha com sistemas seriais, em que a posição de um eixo é dado por um número de pulsos, e esse número de pulsos pode ter muitos dígitos. Não é incomum achar no mercado encoders com 20, 22, 24 ou mais bits por volta em um encoder, tanto incremental quanto absoluto. Outro transdutor utilizado é o resolver. Os encoders fornecem sinais digitais, já o resolver fornece um sinal analógico. Os encoders são basicamente construídos sobre discos ópticos. Já os resolvers é um transformador no primário com transformador no secundário rotativo, com dois enrolamentos defasados de 90 graus, de forma que a modulação da amplitude de um sinal de um resolver pode ser interpretado pelo controlador como um ângulo posicional de onde se encontra especificamente naquele instante o eixo. Também é comum se encontrar nesses equipamentos sensores de efeito Hall ou circuitos sensores magnetorresistivos, que são utilizados basicamente para informar qual é a posição do ângulo do eixo da máquina e, com isso, contribuir para a comutação da mesma. Lembrando que a comutação é a forma com que a parte de potência do servodrive chaveia a corrente sobre as bobinas do servomotor.